Passamos, então, ao último painel deste nosso encontro, que fala sobre futuro das arbitragens envolvendo a administração pública. Convidamos para moderar este painel Adriana Bragueta, conselheira da Câmara CIESP-FIESP. Convidamos como palestrantes deste nosso último painel, doutora Ellen Grace Norfleet, vice-presidente da Câmara CIESP-FIESP, ministra aposentada e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Convidamos também o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva. Participa online o ministro Jorge Messias, advogado-geral da União. Passamos, então, à coordenação dos trabalhos, a Adriana Bragueta. Ok. Então, eu estou substituindo o João Carlos Souto, que não pôde estar presencialmente, e tenho a honra aí de presidir esse último painel. Primeiramente, o Jorge vai estar participando. O senhor quer falar primeiro, ministro Cuevas, ou não? Okay. Se o senhor quiser falar. Doutor Jorge Messias, o senhor fala primeiro? Ou doutor Ricardo Vilas Boas Cueva? Ele acho que não ia. Mas antes disso, para dizer, evidentemente, a gente. Alô, boa tarde. Aqui. Muito boa tarde. Está aqui. Perfeito. Escutam? Escutamos, sim. Antes de eu dar a palavra, senhor, vamos deixá-lo que fale primeiramente ao ministro Jorge Messias, o advogado-geral da União, e ao ministro Cuevas. A ministra vai encerrar dizendo uma nota, né, da imensa importância dos ministros Jorge Messias, e aqui, né, o STJ está sendo representado pelo ministro Cuevas, para esse contínuo desenvolvimento da arbitragem e para esse aprimoramento também contínuo da arbitragem. O sucesso que ela teve até hoje se deve primordialmente às decisões do STJ, e esse diálogo, né, o confronto das ideias, os aprimoramentos certamente passam também por esse contínua conversa do final, de quem vai, no final das contas, rever aquela decisão arbitral que algumas das vezes vai ser levada ao judiciário. Então, agradecendo, eu acho que pela comunidade arbitral toda, pela Câmara, que sou conselheira, como importante é a presença dos senhores aqui. Passamos inicialmente a palavra ao doutor ministro Jorge Messias. Por favor, ministro. Muito boa tarde a todos e todas. Eu não consigo ver aqui da minha posição todos que estão na mesa, mas eu queria saudar aqui a presidência dos trabalhos. Agora sim, gostaria de saudar aqui a nossa querida ministra Ellen Grace, uma satisfação. O nosso querido ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, nosso amigo, e desde logo também peço desculpas pela minha ausência na modalidade presencial. Atividades aqui em Brasília não me permitiram estar com vocês aí na modalidade presencial. Saudar aí a organização do evento pelo acerto no tema, pelo acerto na realização deste importante evento, que conta com um apoio institucional da nossa Escola Superior da Advocacia Geral da União, a todos os demais organizadores do evento, palestrantes, participantes, convidados. Uma grande satisfação. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que eu presencio, nesse momento, a consolidação do Congresso de Arbitragem na Administração Pública. Isso como um evento muito relevante no nosso calendário acadêmico,
relacionado ao tema no Brasil. O evento contou com profissionais qualificados de altíssimo nível, né, que prova que a nossa escola superior e o núcleo especializado em arbitragem da AGU, além da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Fiesp, estão tendo sucesso nessa importante empreitada acadêmica e estão atuando, trabalhando em muita sintonia, o que nós estamos estimulando do ponto de vista institucional. Eu tenho repetido com bastante frequência que a AGU vem cumprindo um papel relevante na garantia da segurança jurídica das relações entre os órgãos e entidades da administração pública federal e também entre estes e o mundo privado, que é muito importante na nossa perspectiva de gestão. Desde que nós assumimos, nós apontamos essa direção como uma direção correta e um modelo a ser perseguido. Então, está no centro de nossas atenções a estabilidade das relações jurídicas e a geração de confiança no sentido da concretização da legítima expectativa de que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos e, portanto, assegurados e respeitados pela própria administração pública. Diria que a atuação da AGU em nossa gestão se sustenta hoje em 3 pilares: credibilidade, previsibilidade e estabilidade. Nós temos exercido o nosso papel de prestar consultoria jurídica prévia e controle da legalidade dos atos da administração pública e, assim, estamos gerando segurança jurídica, um valor fundamental para a melhoria do ambiente de negócios. E, por isso, também, como tenho dito, credibilidade das nossas ações, das ações do Estado no plano federal. A força dessa credibilidade reside, na nossa perspectiva, na certeza de conformidade ao direito dos atos dos nossos gestores federais. Ao proceder desse modo, a sociedade em geral e os agentes econômicos, mais especificamente, poderão esperar da Advocacia Geral da União uma atuação absolutamente alinhada aos preceitos constitucionais, em especial os da ordem econômica, né, em busca da necessária confiança no que está previsto na legislação e também no que está e vier a ser pactuado, seja no campo político, seja no campo negocial. Muito embora haja esse esforço da AGU e de outras instituições públicas para a promoção de segurança jurídica, o certo é que ainda observamos um número expressivo de conflitos em curso entre a administração pública e o setor privado. E, naturalmente, essas controvérsias ainda representam um custo considerável, tanto para o poder público quanto para o privado. E, evidentemente, além de ser um elemento de pressão adicional do Poder Judiciário, para onde sempre ocorre parte significativa desses litígios. Então, nesse sentido, a arbitragem, né, tema central aqui deste Congresso, na minha perspectiva, figura como um meio indispensável na busca de soluções alternativas para a resolução de controvérsias. Trata-se, assim, de um mecanismo que, a um só tempo, garante mais rapidez na solução dos litígios em favor das partes, diminui o custo público da operação, alivia as estruturas jurídicas da administração federal, desafoga naturalmente o judiciário com a redução das causas. Não é à toa, portanto, que a AGU tem adotado a arbitragem como uma firme diretriz de sua atuação. Isso não de agora, desde 2015. Aliás, a partir da significativa alteração da legislação federal, que permitiu expressamente, é bom que se diga, que a administração pública utilizasse a arbitragem para resolver seus conflitos com particulares. O número de processos arbitrais envolvendo a administração federal em setores estratégicos tem observado um significativo crescimento. Portanto, aí, mais uma vez, eu parabenizo toda a organização do evento pelo acerto na escolha do tema, porque muito nos interessa ampliar a capacitação, a formação de nossos membros na direção de fortalecer o sistema de arbitragem. Então, atualmente, a União acumula experiência de atuação em 12 processos arbitrais, que envolvem um valor aproximado em torno de 210 bilhões de reais. Essas arbitragens estão relacionadas à matéria societária, telecomunicações, energia, infraestrutura portuária, rodoviária e aeroportuária. Fazendo frente a essa demanda, tendo o nosso núcleo especializado em arbitragem no âmbito da Advocacia Geral da União. Por meio desse núcleo, como as senhoras e os senhores sabem, a AGU está atenta à necessidade de normatização também para tornar mais segura a prática da arbitragem. Critério para indicações de árbitros, a intervenção anômala da União em processos arbitrais e o credenciamento
de câmaras de arbitragem. Nós estamos atualmente com 7 câmaras credenciadas, inclusive a Câmara de Arbitragem da Fiesp, Ciesp é uma delas, e aqui, naturalmente, uma das realizadoras desse importante evento. São, assim, exemplos de matérias atualmente normatizadas pelo NEA. Também é importante que se diga que, no âmbito da Procuradoria-Geral Federal, aqui órgão desta Advocacia-Geral da União, há atualmente em curso 22 arbitragens, com valor aproximado de 150 bilhões. E, à frente dessa demanda, está a Equipe Nacional Especializada de Arbitragens da Procuradoria-Geral Federal. Essas arbitragens em curso envolvem 5 agências reguladoras do setor de petróleo, transporte, telecomunicações, aviação civil e energia elétrica. Nos últimos meses, aliás, a AGU registrou mais 2 importantes vitórias em processos arbitrais. Aqui eu cito aqui o caso, né, do fornecimento de energia elétrica, que evitou a condenação em aproximadamente 900 bilhões e condenou o requerente ao pagamento de honorário de sucumbência da ordem de 1,500 milhões de reais. Outra sentença parcial em caso do setor de infraestrutura aeroportuária, prestigiando a interpretação da ANAC sobre a matriz de risco contratual e o entendimento da União sobre áreas objeto de desapropriação. Evidentemente que o crescente número de contratos prevendo a utilização de arbitragem em setores estratégicos é uma tendência que não pode ser ignorada por nós. Ao contrário, as novidades trazidas pela Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações, sobre a utilização pela administração pública de meios alternativos de resolução de controvérsias, devem impulsionar naturalmente esse crescimento, que nós, no âmbito da nossa regulamentação no plano da administração pública federal, também estamos estimulando. E, finalmente, eu gostaria de concluir manifestando a compreensão de que esta 6ª edição do Congresso proporcionou debates muito produtivos entre profissionais das áreas pública e privada em prol do desenvolvimento da arbitragem com toda a administração pública. Nós percebemos que esse Congresso foi cuidadosamente planejado para que as mesas proporcionassem debates sobre questões de real interesse prático para a condução dos processos arbitrais, como, por exemplo, aqui posso citar os relacionados à perícia, que são atualmente um ponto de grande preocupação nas arbitragens em curso. E também matérias outras atinentes, por exemplo, às arbitragens internacionais. Enfim, meus caros, estejam certos de que a nossa Advocacia Geral da União está atenta e continuará, sim, a atuar com muita responsabilidade, condizente à importância da arbitragem como método de resolução de conflitos com parceiros privados. Como eu disse, desde logo, nós temos um firme propósito de atuar do ponto de vista institucional, como a Advocacia Geral da União, atuando firmemente na melhoria do ambiente de negócios, e, para isso, nós precisamos estimular métodos alternativos de solução de controvérsias, mais rápido, eficaz, que oferece uma solução muito mais consentânea para os administrados e para a administração pública. Eu, por fim, gostaria mais uma vez de agradecer a toda a organização do evento pelo convite, pelo acerto no tema. Peço mais uma vez desculpa pela ausência presencial, gostaria de estar aí para dar um abraço a todos vocês, mas sintam-se aí muito abraçados, acolhidos, e quem sabe numa próxima oportunidade estaremos juntos para retomar o tema tão importante. Muito obrigado a todos e todas. Muito obrigada, ministro. E nós ouvimos esses dias, e eu sou também uma testemunha do imenso crescimento de experiência, alargamento do número de procuradores que hoje dominam com muita facilidade o tema da arbitragem e estão atuando de uma forma, eu diria, irretocável, realmente, nas arbitragens. E essa difusão da informação, os grupos criados, sobretudo do NEA, eu diria, é sensacional, né? Eu diria, já digo há muitos anos isso, o que a gente conseguiu desenvolver em pouco tempo da arbitragem e administração pública se deve muito a esse trabalho.
Ministro Cuevas, então, tem a palavra. Muito obrigada. Eu fico feliz e agradeço em nome de todos os nossos colegas pela elogiosa menção. Muito obrigado. É verdade. Eu cumprimento inicialmente as minhas companheiras de mesa, a ministra Ellen Grace, a doutora Adriana Bragueta, cumprimento a doutora Rita Nolasco, o doutor Elcio Ronda, sintam-se todos cumprimentados. É uma alegria poder aqui participar desse 4º Congresso sobre arbitragem na administração pública, um evento tão importante e tão bem organizado, como eu pude ver aqui do programa e dos depoimentos dos que me antecederam. Os temas são muito instigantes e cobrem realmente uma gama de assuntos essenciais para que a arbitragem deixe de ser um retrato na parede e se torne uma realidade, né? LGPD, dever de revelação, as perícias, questão do controle externo, que sempre foi um calcanhar de Aquiles na arbitragem no setor público, né? Arbitragem internacional, boas práticas, dispute boards, questões que me parecem essenciais. Eu tive a oportunidade de, ao vir para cá, procurar me informar melhor sobre esses temas, cumprimentar o ministro Jorge Messias, meu amigo, que já deve ter saído, mas que deu uma palestra muito clara, objetiva e elucidativa sobre a situação em que nos encontramos hoje relativamente à arbitragem na União, né? Na administração direta e indireta. Eu tive a oportunidade de consultar um estudo muito recente do Gustavo Schmidt, que é um dos patronos da arbitragem no Brasil. Lá no Rio de Janeiro, ele tem militado muito fortemente nisso, sobre o desenvolvimento da arbitragem no setor público. Ele pega uma série histórica de 30 anos, 1990 a 2020, 2.653 casos no total, considerando as 5 principais câmaras de arbitragem no Brasil, e desse total, apenas 127 são da administração pública, menos de 5%, 4,79%, para ser mais preciso. Mas, curiosamente, do montante total em disputa de 127,5 bilhões de reais, a administração pública corresponde a 31,3 bilhões, ou seja, quase um quarto, quase 25%, o que é muito significativo. O que também revela, claro, o porte das empresas estatais envolvidas. Dessas 127 arbitragens da administração pública, 88 são da administração indireta, sendo que dessas 88, 75 são estatais, e aí eu imagino que a Petrobras deve ser o grande volume desses 30 bilhões, e 39 da administração direta. O que é surpreendente, que apesar do número total de arbitragens ser relativamente pequeno, se olharmos em relação ao restante do mundo, e ao número de disputas que ocorrem anualmente no Brasil, o volume é muito significativo e mostra já uma evolução muito grande numa geração, né, de uma cultura que tende à resolução de conflitos por meios adequados e não mais dependente do judiciário apenas, né? Uma geração, eu dizia há pouco, eu me lembro com saudade desse auditório, desse prédio, porque em 1984 eu fiz estágio aqui no 5º ano da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Eu fiz estágio com o professor Tércio, era o diretor jurídico aqui da Fiesp, e naquela época não se falava em arbitragem absolutamente, não havia qualquer evento sobre arbitragem. O meu professor na faculdade sobre arbitragem, o professor Guido Soares, ele falava de casos históricos de arbitragem entre países, o caso Lage, julgado em 1973 pelo Supremo, a relatoria do ministro Bilac Pinto, aliás, um caso horroroso, que nunca se resolveu, né? Que demonstrava a inefetividade total da arbitragem, não era um bom exemplo. Mas a revolução foi enorme, acho que a Adriana participou dessa criação da arbitragem no Brasil, com muito sucesso, e o Brasil já desponta aí entre os primeiros colocados em números de arbitragens no mundo, né?
em valor também. É óbvio que o Brasil só pode pretender atrair investimentos de forma segura, previsível e calculável se tiver câmaras arbitrais confiáveis, previsíveis e que produzam resultados mais céleres e produzidos por julgadores que têm uma expertise técnica para julgar questões muitas vezes complexas, né? Mas no setor público sempre houve uma certa resistência, a doutrina, a jurisprudência tendiam a adotar aquela velha forma de que na administração pública prevalece a supremacia do interesse público, que equivale a direitos indisponíveis invariavelmente, e, portanto, não haveria uma possibilidade prática de haver conciliação ou transação. Tudo isso cai por terra, sobretudo a partir da reforma processual do Código de 2015, né, que cria essa política de Estado de adoção de mecanismos adequados de solução de conflitos. Você tem o artigo 334, a ideia de tribunais multiportas, e o artigo 174, sobretudo, que impõe aos entes da federação que criem câmaras de conciliação e mediação, ou seja, cria um dever da administração de procurar mecanismos voltados à consensualidade na resolução de conflitos. Em primeiro lugar, o judiciário passa a ser uma última instância. Em princípio, tudo que for direito disponível pode ser objeto de discussão através desses meios de autocomposição, conciliação e mediação, e na heterocomposição, que era onde havia ainda algumas dúvidas doutrinárias, a reforma da lei de arbitragem em 2015 se encarregou de afastar qualquer dúvida quanto a isso, ao deixar claro que é possível, sim, que tanto a administração direta como a indireta contratem uma arbitragem, desde que ela seja uma arbitragem de direito, que seja sobre bens disponíveis e que haja publicidade. Acho que os grandes obstáculos foram removidos, né, à realização de arbitragens, e aí vemos já esse desenrolar da arbitragem. Os números que o ministro Jorge apresentou foram surpreendentes. A União já tem 12 processos, e com vitórias e com núcleos especializados em áreas estratégicas para a atração de investimentos e para o desenvolvimento do país. Mas, ainda assim, nós temos alguma dificuldade prática de implementação da arbitragem nos entes públicos. Minas Gerais foi pioneira ao baixar uma lei em 2011, acho. O Rio de Janeiro veio em seguida, São Paulo também. Alguns dos principais estados da federação já têm uma normatização bastante densa sobre isso e têm nas suas procuradorias públicas núcleos de trabalho voltados a isso. Rio de Janeiro, São Paulo, que tem cláusulas arbitrais padrão, tem procuradores especializados, como disse a Adriana agora há pouco, que já se ombreiam com os arbitralistas do setor privado, já conseguem dialogar bem e que conseguem também garantir, de maneira cada vez mais harmônica com o direito administrativo, condições para que haja efetiva publicidade, né, dos atos arbitrais, né? E é uma questão difícil, obviamente, como conciliar publicidade, que é um imperativo constitucional para a administração, ao lado do princípio da moralidade, com procedimentos arbitrais que, em regra, são sigilosos. Isso vem sendo feito com muita habilidade. Eu acho que há uma série de cuidados que vêm sendo tomados. Essa literatura que eu revi hoje demonstra que há uma preocupação crescente em definir boas práticas de publicidade, publicar nos sites da internet das procuradorias as atas dos principais atos processuais praticados no âmbito do procedimento arbitral, divulgar alguns elementos essenciais do processo que possam ser consultados pelo público interessado, né, no atendimento até da lei de acesso à informação.
E, ao mesmo tempo, há uma preocupação crescente também em obedecer aos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados, que agora, recentemente, também foi reconhecida como a proteção de dados como direito fundamental, né? Depois de décadas, no Brasil, finalmente temos o direito fundamental à proteção de dados. Obviamente, isso irradia efeito sobre toda a ordem jurídica, e aqui não poderia ser diferente. Também no que diz respeito à disponibilidade de interesse público, que era uma das questões mais tormentosas do ponto de vista do direito administrativo, dos tribunais voltados a julgar questões administrativas, já começa a haver uma distinção muito maior, claro, não apenas entre aquelas dicotomias clássicas, o interesse público primário ou secundário, ato de império, gestão, questões de ordem pública, o reconhecimento, direitos transacionáveis ou renunciáveis, quais são os direitos alienáveis. Parece haver um consenso de que, em áreas como essas, a que aludia o ministro Jorge Messias, infraestrutura, transportes, aviação, energia, petróleo, onde há contratos passíveis de negociação e de trato sucessivo e que envolvem alguns tipos de concessão ou de autorização, ou, enfim, alguma participação, alguma regulação do setor público. Isso acaba sendo, claro, desejável que haja uma arbitragem para resolver conflitos patrimoniais e materializáveis, como revisão tarifária, equilíbrio econômico-financeiro, descumprimento de condições contratuais, sanções contratuais, questões que possam efetivamente ser melhor resolvidas por sobretudo, um dispute board de especialistas que consiga acompanhar todo o projeto e criar, portanto, um histórico de cumprimento daquele contrato e consiga rapidamente resolver uma questão que muitas vezes se arrastava por anos e gerava prejuízos incontornáveis, como aconteceu, por exemplo, no setor aéreo no Brasil, né? Que levou até a quebra de algumas das grandes empresas tradicionais do setor. Hoje, esse quadro talvez já fosse diferente, em vista da existência desses mecanismos mais voltados à consensualidade e à resolução pragmática de conflitos. Poderíamos ter evitado desfechos muito dramáticos que ocorreram no passado através da adoção desses mecanismos. Até mesmo no âmbito que era considerado infenso à autonomia privada, como o direito da concorrência, já começa a haver o uso de arbitragem, né? A autoridade da concorrência, claro, ela tem o monopólio da definição do ilícito concorrencial ou da prática anticoncorrencial ou do remédio que vai ser adotado para sanar aquele problema concorrencial que ela, a autoridade da concorrência, no seu poder de império, né, delegado pela Constituição, pela legislação, vai definir como uma infração ou uma recomendação destinada a recompor a concorrência. Mas, para a verificação do cumprimento daquele remédio concorrencial, aí sim a arbitragem pode se revelar um mecanismo muito efetivo, sobretudo naqueles remédios chamados comportamentais e não estruturais. Os remédios estruturais são aqueles remédios que determinam que haja uma cisão, uma fusão, uma incorporação, enfim, um remanejamento societário ou de outra ordem que resolva de uma vez por todas aquela questão concorrencial, ao passo que os remédios comportamentais se protraem no tempo, exigindo, por exemplo, um controle de tarifas, um controle de condutas, e aí sim a arbitragem pode se revelar, e já se tem revelado, né, inclusive há recomendações da OCDE e de outras entidades internacionais, um mecanismo muito poderoso, muito eficiente de acompanhamento dessa atividade concorrencial no desdobramento da execução das medidas determinadas pela autoridade concorrencial.
Então, o futuro da arbitragem, que é o tema desse painel, afinal de contas, parece muito promissor, porque nós já temos essa construção paulatina de uma cultura voltada à resolução consensual de conflitos. Temos já, no âmbito da União e em outros entes da Federação, também uma Câmara de Mediação e Conciliação que tem produzido resultados impressionantes. Temos já no âmbito do judiciário também, até nos tribunais superiores, alguns resultados surpreendentes do uso de mecanismos consensuais, né? No Supremo houve recentemente, há alguns anos já, né, a questão dos expurgos, né, que afinal de contas foi objeto de uma grande negociação. No âmbito do STJ já tem havido o uso de mediações. Nós até hoje não temos um centro de mediação e conciliação. Não temos o Sejusc no STJ, mas temos já algumas iniciativas importantes. O Luiz Salomão, por exemplo, tem designado mediações ad hoc, em alguns casos muito relevantes. Eu me reporto, sobretudo, ao caso do seguro habitacional, né? Há vários estados da federação onde a questão do seguro habitacional aparece como um drama muito grande, a ponto de levar a União a editar uma lei que determinou que a competência para julgar as questões é da Justiça Federal e não da Justiça Estadual, que envolvia a Caixa Econômica Federal e o interesse jurídico primário da União. No STJ, essa questão vem se arrastando há anos para definir a competência ainda estadual ou federal. Para resolver essa questão, foi criada, então, uma mediação que já atingiu alguns resultados muito inspiradores e instigantes, apesar da descrença de todos, ou de quase todos, eu mesmo, no início, achava, será que a mediação vai produzir esse milagre? E tem feito. Em alguns casos muito rumorosos, onde há uma litigiosidade muito arraigada, intensa, antiga, grupos societários, famílias e questões difíceis, a mediação também tem se mostrado muito efetiva no âmbito do processo, ainda que já num tribunal superior, onde, em princípio, só se discute o direito e não mais fatos ou provas. Isso já tem avançado muito. Então, há bons motivos para ter esperança no futuro da arbitragem na administração pública no Brasil, né? Nós inovamos muito em 2015 com o Código ao criar essa política de Estado, né? Essa política de adotar mecanismos de conciliação compulsórios, em primeira instância, pelo menos, né? No primeiro momento. Avançamos ao impor também essas câmaras de conciliação e mediação presidência da Federação. Criamos a Carta Arbitral, também é uma peculiaridade brasileira, né? Avançamos também numa alternativa que eu acho que não deve ser descartada. Acho que nós temos que nos valer de todos os meios que tendam a aprimorar a resolução de conflitos, os artigos 190 e 191 aos negócios jurídicos processuais, né? Criaram de maneira inovadora convenções processuais atípicas que vão muito além daquelas convenções processuais que já tínhamos antes e que dão às partes uma flexibilidade muito grande que já se começa a revelar nas varas especializadas em direito empresarial em São Paulo e no Rio, e nas câmaras também, né? Com cláusulas, com convenções processuais que envolvem várias modalidades de negócios jurídicos processuais e, em alguns casos, até mesmo um pacto de instância única ou abolição de recursos, ou com prazos pré-definidos, ou um calendário processual rígido, e tudo isso pode servir de um mecanismo, eu não diria concorrente, mas até mesmo complementar à arbitragem, né? A arbitragem e a conciliação e mediação, elas passam a ser mecanismos integrados a uma paleta muito ampla de resolução de conflitos. Como eu ouvi de um professor americano, não é desejável apenas que nós tenhamos tribunais multiportas, mas tribunais multipistas. Uma vez entrando por uma porta, você vai poder mudar de pista no tribunal e talvez resolver uma parte do conflito através de convenções processuais em várias específicas, uma parte com arbitragem, uma parte com mediação. Acho que nós, no futuro, teremos essa flexibilidade
e uma ampla disposição, uma ampla oferta de produtos mesmo, né, de maneiras de resolução de conflitos, sem falar das ODRs, é claro. Acho que as ODRs vieram para ficar e elas ainda vão se revelar muito produtivas também para a administração em conflitos de massa e obviamente, no setor privado, como já se tem revelado em conflitos de massa, em outros também, né? Teria muitas discussões de filigranas e tecnicalidades que acho que, a essa altura do campeonato, numa sexta-feira, não valeria a pena entrar, mas a discussão é muito instigante e eu fico muito feliz e agradeço a todos pelo convite de poder participar aqui ao lado de duas das maiores especialistas em arbitragem no Brasil, a ministra Ellen e a doutora Adriana Braguinha. Obrigado. Obrigado, Feliz. Muito obrigada, ministro Cueva, e novamente é importante, é surpreendente a gente ver também os magistrados aqui preocupados, né, com esses mecanismos, não só a arbitragem, muito além disso, né? A ministra fez a semana de mediação há quantos anos, não? E com isso eu passo a palavra à ministra, vice-presidente da Câmara, vai encerrar os trabalhos. Ela foi muito elogiada hoje, não à toa, primeira mulher, presidiu o Supremo, realmente aí que abre as portas para milhares de mulheres que se seguem inspiradas na carreira da ministra Ellen, mas ela continua fazendo muita coisa, né? Na Câmara, ela já está desde 2011, me parece, é uma garantia de sucesso a ministra daqui. Não só isso, ela foi a representante brasileira no CAS, no Court of Arbitration of Sports, ela foi a representante brasileira, ainda num grupo de trabalho de magistrados do ICA, International Council for Commercial Arbitration, ela é o tempo todo requisitada, um dos maiores nomes, sem dúvida, que nos representam lá fora. Sobretudo quando ela fala em inglês, todos ficam absolutamente encantados. Mas com isso eu passo a palavra à ministra Ellen. Obrigada, Adriana. Não vou falar em inglês, mas espero que possa encantar alguns. A minha palavra hoje é muito breve, é só no sentido de trazer o agradecimento e a saudação do ministro Sidney Sanches, nosso presidente da Câmara CIESP-FIESP, que não pôde estar conosco hoje, mas que envia ao ministro Cuevas, ao ministro Jorge Messias, também a doutora Adriana Bragueta, a sua saudação e seu agradecimento pela disponibilidade, pela generosidade de doarem seu tempo a essa atividade. E na pessoa desses três integrantes do último painel, também quero agradecer a todos aqueles que participaram do Congresso, seja os expositores, seja os participantes que aqui estiveram conosco, seja aqueles que vão nos escutar mais tarde pelo YouTube. Todas as honras e todos os méritos devem ser creditados, agora ela já saiu, a doutora Rita Nolasco. A doutora Rita foi incansável na organização deste, que já é o 6º congresso, quarto congresso, perdão, já estou me adiantando no tempo, o 4º congresso para um tema tão importante. Ministro Cuevas, eu estive participando daquela comissão sob a presidência do ministro Salomão, em 2015. E nós, naquela ocasião, chegamos à conclusão de que a lei de arbitragem era suficientemente adaptada à realidade brasileira e não merecia maiores retoques. No entanto, fizemos questão de inserir esta possibilidade, ou a expressa possibilidade, da adoção da arbitragem pela administração pública. De lá para cá, como o senhor bem sinalizou, essa arbitragem do poder público tem sido usada brilhantemente e, mais importante que tudo isso, é que nós vemos, e já foi assinalado várias vezes durante esse congresso, nós temos formado uma pleiade de excelentes advogados arbitralistas do setor público.
Não só temos bons arbitralistas hoje no setor privado, mas temos também excelentes arbitralistas no poder público. Estamos formando, e devemos tentar ampliar esse número, excelentes peritos para atuarem em arbitragem. A doutora Adriana fez uma exposição há pouco tempo atrás, em que ela assinalava a grande vantagem do uso da arbitragem. Nós temos aqui geralmente um grupo de 3 pessoas que estão inteiramente dedicadas àquele problema, à solução daquela controvérsia, que se dedicam efetivamente sobre o exame da prova. Prova essa que é constituída e desenvolvida com o maior refinamento possível, coisa que nós sabemos, eu que já fui magistrada, Vossa Excelência, que é um excelente magistrado, sabemos que não é possível realizar em juízo. Portanto, a solução arbitral é extremamente adequada para os grandes conflitos, como fórmula adequada de solução de controvérsias, assim como as outras que também se incluem na nossa Câmara, como a mediação e a conciliação. Eu, pessoalmente, ministro, tenho atualmente uma predileção pelo Dispute Board, porque enquanto os outros métodos são soluções adequadas de controvérsias, o Dispute Board é uma forma preventiva de controvérsias. Ele sendo bem utilizado, e nós tivemos oportunidade de aqui ouvir, através da palavra do Dr. Gustavo Albuquerque, que cuidou das concessões de equipamentos aeroportuários, o quanto eles podem ser úteis nesses contratos de longa duração em que o poder público está envolvido, para que, desde logo, ao surgir uma pequena dificuldade, essa dificuldade seja atacada, seja resolvida, seja solucionada pelo Dispute Board e não venha a se tornar, anos mais tarde, numa imensa, quase insolúvel arbitragem ou recurso a juízo. Então, essas brevíssimas considerações que eu faço, louvando, primeiro de tudo, aqueles que participaram da organização desse congresso, e não posso esquecer de também agradecer à nossa secretaria, a pessoa do doutor Ronda e também a pessoa da nossa secretária, por todo o apoio que deram. E a doutora Rita Nolasco pela dedicação em reunir essa pleia de excelentes expositores num formato que eu acho muito produtivo. As exposições não são longas, nós não temos aquelas longas conferências que, como nós dizíamos, começavam nas ordenações, e realmente cada um dos expositores traz um ponto de vista que gera repercussão, gera reações da plateia e gera novos questionamentos. De modo que, mais uma vez, agradecendo na pessoa de Vossas Excelências, a todos os que estiveram aqui conosco, eu dou por encerrado o 4º Congresso de Arbitragem na Administração Pública. Estão, desde já, convidados para o 5º. Muito obrigada.